Guerreiros, bora lá continuar a correção das nossas questões. Nós vimos aí no primeiro bloco aí, no segundo bloco, aliás, né? Nós paramos aqui na questão número 8 de Direito Constitucional. Meu nome é Fábio Lacerda, professor de vocês aqui. Jovens, eu ia falar com vocês a respeito do analfabeto, que se costuma cair em prova, tá? Bora lá, o parágrafo 4º, tá? Lá da Constituição, lá do artigo 14 da Constituição, ele fala o seguinte: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem que são inalistáveis? Inalistáveis eu falei com vocês, são os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório, só durante esse período, os chamados conscritos, ok? Isso nós vimos. Essas pessoas não podem se alistar, elas não podem, se eles não podem se alistar como eleitores, se eles não podem se alistar como eleitores, eles também não podem ser o quê? Inelegível. Se eu não posso votar, eu não posso ser o quê? Votado, entendeu? O analfabeto, ele é inelegível. Eu não posso eleger um analfabeto ao cargo de prefeito, deputado, governador. Tudo bem até aqui? Guarda para mim. Para que o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa. O que é capacidade eleitoral ativa? É a capacidade de votar. Mas ele não tem capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Então, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de você votar. Capacidade eleitoral passiva é a de ser votado. Tudo bem até aqui? Todos nós aqui, eu acredito que vocês também, né? Nós temos capacidade eleitoral ativa e passiva para ser o quê? Vereador. Todo mundo pode votar e ser votado para o cargo de vereador. Mas eu acredito que nem todos, mesmo porque o concurso de vocês, acho que o limite de idade é 30 anos, né? Não possuem capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado para o cargo de presidente ou senador. Por quê? Porque vocês ainda não completaram os 35 anos. Então guarda para mim, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de você votar, de você escolher um representante. A passiva é a capacidade de você ser votado, tá bom? O analfabeto, ele pode votar? Pode, isso é facultativo, tá bom? Lembra que eu falei com vocês? Ok, voto é facultativo para analfabeto, maior de 70 anos, em 16 e 18. Bora lá então, meus jovens, responder a questão. A questão ela quer condição de para ser eleito. A resposta aqui, meus jovens, seria letra B, 30 anos para governador e vice-governador e do Distrito Federal, ok? Do Estado e do Distrito Federal. Então, resposta letra B. A letra A está errada porque governador é 30 anos. 35 anos é presidente e senador, 18 anos é vereador, 21 anos é deputado, juiz de paz, e 30 anos governador. Tudo bem até aqui? Isso sempre cai em prova, não preciso nem falar para vocês que vocês vão ter que saber isso de cor e salteado. Já sabem, né? Nós estamos apenas aqui revisando. Número 9. Da mesma banca de vocês. Olha como é que a banca gosta desse assunto. Analisa as assertivas e assinale a alternativa que aponta correta. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para... O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para quem? Maiores de 18 anos? Não, maiores de 18 anos são obrigados a votar, não é facultativo. Vou até botar em vermelho aqui para chamar atenção. Analfabeto. O analfabeto é facultativo. Maiores de 70 anos, facultativo. Maiores de 16, menores de 18 anos, facultativo. Então ficou 2, 3 e 4. Qual que ficou aqui? Letra D de dado. 2, 3 e 4, ok? Porque ele quer que o voto é facultativo. Analfabeto é facultativo, maior de 70 anos, maiores de 16, menores de 18. Ok? Então 2, 3 e 4. Ok? Tudo bem até aqui? Mais uma questão de sua banca, né? Outra, veja só como é que a banca de vocês gostam disso. De acordo com as disposições esculpidas pelos dispositivos constitucionais, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal,
O que é o sufrágio universal? Você não precisa. Antigamente nós tínhamos aqui, chegamos a um período que nós tínhamos até o sufrágio restrito. Por exemplo, para você votar no sufrágio restrito, você tem que ser fazendeiro, ou então você tem que ser homem, você tem que ter determinadas propriedades, ok? Uma determinada condição social. O sufrágio universal não, todo mundo vota. Homem, pobre, rico, mulher, todo mundo vota. Isso que é sufrágio universal. Na tua prova não vai te cobrar isso não, tá? Se cobrar, vai cobrar igual tá aqui. Sufrágio universal, voto direto, eu escolho os meus governantes, eu escolho o presidente, eu escolho o prefeito, voto secreto e com valor igual para todos, um homem, um voto. Nesse sentido, relativamente à obrigatoriedade do alistamento eleitoral e voto, a Constituição determina que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Olha só, lá em cima ela cria os facultativos, na questão 9. Agora ela já quer o quê? O obrigatório. Para quem que é obrigatório? Maiores de 16 anos? Não, porque entre 16 e 18 é facultativo. Maiores de 18 anos? Perfeito. Maior de 18 anos é obrigatório. Então a resposta é letra B de bola. Maior de 21 não, porque 18, 19, 20, o voto é obrigatório. Analfabeto, o voto ele é facultativo. O analfabeto ele possui capacidade eleitoral ativa, mas não tem a passiva. O que é passiva? A incapacidade dele ser votado. Eu não posso eleger um analfabeto. Salvo engano, acho que até o Tiririca, quando foi eleito, né, deputado, ele teve que provar que ele não era o quê? Analfabeto. Tudo bem? Maior de 70 anos, o voto também é facultativo. Então ficou a questão número 10, ficou letra B de bola, maiores de 18 anos. Tudo bem? Número 11. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante o quê? Plebiscito? Sim. Referendo? Sim. Iniciativa popular? Sim. Audiência pública? Não, pelo amor de Deus, eu já vi isso com vocês. Olha só. Vamos pegar o artigo aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio o quê? Restrito? Não, sufrágio universal, com voto direto, secreto e com valor igual para todos, nos termos da quê? Da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Plebiscito, consulta prévia à população, antes de tomar alguma decisão, consulta a população. Referendo, consulta posterior, primeiro toma a decisão, depois passa pelo crivo da população. E iniciativa popular, tudo bem? Guarda para mim, tá? Como é que a soberania popular vai ser exercida, tá? Mediante o quê? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tudo bem? Jovens, se eu estiver um pouquinho rápido, normal isso, tá? Mesmo porque quanto um pouquinho mais rápido eu for, mais questões eu consigo fazer com vocês. Se tiver, vocês podem parar o vídeo, fazer anotações e tudo mais, voltar o vídeo e assim vai, tá bom? Número 12. Assinale a alternativa, salvo engano, vocês vão poder assistir o vídeo acho que 3 vezes, né? Então dá para ver direitinho. Número 12. Assinale a alternativa que retrata corretamente o princípio da administração pública mencionado. Jovens, antes de a gente fazer a questão, vamos lá falar um pouquinho dos princípios da administração, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Lá fala o seguinte, o artigo 37. A administração pública direta e indireta, você não precisa saber quem é a administração pública direta e quem é indireta, porque isso cai geralmente em administrativo, não em constitucional. A administração pública direta, só para vocês terem uma noção, é o que? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e assim vai. Tudo bem? Fundação. Administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, jovens, memoriza esses princípios. Deixa eu ver se eu botei para vocês a regrinha aqui. Não botei não. Como é que você vai memorizar esses princípios? É o famoso, meus amigos, quem já faz concurso há mais tempo aí lembra, é o famoso LIMP. O que é LIMP, Fábio? Eu vou até aumentar o tamanho da fonte aqui, colocar para vocês de vermelho e vou colocar de amarelo. LIMP. O que é LIMP? L, legalidade. I, impessoalidade. O M, moralidade. O P, publicidade. E o E, eficiência. Vamos falar um pouquinho de cada um para vocês aqui, já que a banca cobrou isso.
Legalidade, o que significa legalidade? O administrador, ele só pode fazer o que a lei determina. A lei fala, administrador, você pode fazer isso. Administrador, você pode fazer aquilo. Se o prefeito fala assim, Fábio, eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer determinada coisa? Eu vou olhar para ele e falar, olha, você pode fazer porque a lei autorizou. Entendeu? Tudo bem? Então guarda para mim. A legalidade, o administrador só é lícito fazer, só pode fazer o que a lei determina. Aquilo que a lei determinar, ele pode fazer. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Busca evitar favoritismos, privilégios. Por exemplo, um exemplo de impessoalidade, concurso público. No concurso público, não passa aquele candidato que é mais bonito ou que é mais feio, não passa o mais rico ou o mais pobre, passa quem estudou. Quando a administração faz concurso público para preencher vagas, você concorda comigo que ela está privilegiando aqui o princípio da impessoalidade? Homenageando o princípio da impessoalidade? Ok? Concurso público. Por exemplo, licitação. Eu não vou contratar a empresa de fulano porque ele é meu amigo. Eu vou fazer um projeto, abrir o edital de licitação, vou contratar a melhor empresa. Todas vão ter oportunidade de provar que tem condições de fazer o projeto. Então, na licitação também, eu não vou contratar a empresa A porque é meu amigo, eu vou contratar porque ela ganhou a licitação. Há o requisito também da impessoalidade. Moralidade. O que é moralidade? Está ligado à ideia de honestidade, lealdade, boa-fé, obediência aos princípios éticos. É uma pessoa moral, honesta, tá? Íntegra. Isso que é moralidade. Publicidade, tudo que a administração faz, ela tem que dar publicidade. Por quê? A publicidade é uma forma de eu acompanhar, de eu fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro público. Isso é publicidade, tudo bem? Quando a administração publica um edital, isso é publicidade, de concurso público, por exemplo, tudo bem? Um edital de licitação, isso é publicidade, para que todos possam tomar conhecimento. Eficiência, jovens costumam ganhar em prova. Eficiência, esse princípio ele passou a ser expresso na Constituição Federal com a emenda constitucional número 19. Guarda para mim, o princípio da eficiência ele surgiu com a emenda constitucional número 19, tá? Ele objetiva, vai ficar isso em prova, tá? Por isso que eu mando você guardar. Ele objetiva uma atividade administrativa o quê? Célere, com qualidade, economicidade, custo versus benefício, ou seja, você prestar o serviço público da melhor forma possível, obtendo os maiores resultados possíveis, mas com os menores custos, mesmo porque quem está pagando somos nós, tudo bem? Imagina, por exemplo, o seu chefe manda você fazer uma pesquisa de um determinado assunto na repartição pública. Você tem duas opções, você pode pesquisar esse assunto lá na internet, numa biblioteca virtual super atualizada, ou você pode pesquisar esse assunto naquela biblioteca da repartição de 50 anos atrás, desatualizada. Vocês concordam comigo que se você pesquisar na internet, você não vai estar sendo mais eficiente? É isso, eficiência. Tá? Então vamos lá, corrigindo a questão. A publicidade, segundo o Código de Administração Pública, deve agir com boa fé? Não, meus jovens, agir com boa fé é o quê? Princípio o quê? Da moralidade. Tá? Moralidade. B. Impessoalidade. De acordo com o Código de Administração Pública, não pode agir beneficiando uns e prejudicando outros. Perfeito. E é a nossa resposta, letra B. Impessoalidade. A administração pública não pode agir para beneficiar um e prejudicar outro. Ok? Eficiência é a transparência da administração pública. Não, transparência da administração pública seria publicidade, não é? Você ter acesso, como está sendo gasto o dinheiro, por exemplo. Moralidade administrativa, prevalência do interesse. Olha só, prevalência do interesse público sobre o privado não é moralidade administrativa. Prevalência do interesse público sobre o privado é supremacia do interesse público. Tudo bem? Supremacia do interesse público. Legalidade. A administração pública pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir expressamente? Não, olha só. A administração pública, ela não pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Pelo contrário, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Ah, Fábio, essa lei não falou nada, então ela não pode fazer. O administrador só pode fazer aquilo que a lei determinou. Olha a questão que a questão fala aqui.
A administração pública pode fazer tudo o que a lei não proíbe expressamente? Não, está errado. Por quê? Ele só é lícito, ele só pode fazer o que a lei determina. Tudo bem? Então aí a nossa resposta ficou a letra B de bola, né? B de bola. Continuando aí, então, pessoal, correção aí. Número 13, questão 13, também da banca de vocês. Em relação às disposições da Constituição Federal, no que tange aos direitos e garantias fundamentais, é a alternativa correta. É assegurado a todos o acesso da informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, está perfeito. Todo mundo tem acesso à informação. Agora, o sigilo da fonte, ele pode ser resguardado quando necessário ao exercício profissional. Exemplo, jornalista. O jornalista não é obrigado a identificar a fonte dele, entendeu? A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização do poder estatal? Tá errado. Não é dependem, tá? Vou até marcar de vermelho aqui. É independem. Olha só. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização estatal, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É vedado, é proibido, tá? Então toma cuidado, ok? Voltando aqui. Então, ó, não é dependem, independem. Criar associação e, na forma como a lei determina, você criar uma cooperativa, independem de autorização, basta você preencher os requisitos. Você não precisa de autorização de ninguém para criar uma associação. Você preencher os requisitos, você pode, tudo bem? Sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento. 3. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente? Está correto, tá? Quando expressamente autorizadas. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer? Já fizemos algo lá em cima, já lembram? Para você ser advogado, você tem que fazer uma faculdade, passar na OAB, ter a carteira da OAB. Então, pessoal, ficou a 1, a 3 e a 4. 1, 3 e 4. Letra D de Deus. 1, 3 e 4. Essa aqui está errada, 2 está errada, porque não é dependem, e sim independem. Ok? Isso está onde? Lá no artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Está idêntico lá, a banca apenas copiou e colou. 14. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância. Está errado, meus jovens. Olha só, vamos pegar lá o artigo para a gente ver. O inciso, né, que fala, olha só. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidos. O que é compulsoriamente dissolvidos? Obrigatoriamente extintas. Ou então elas vão ter suas atividades suspensas. Uma coisa é ser dissolvida, extinta. Outra coisa é ter suas atividades suspensas, paralisadas. Tudo bem? Por ordem judicial. Então, para dissolver uma associação ou suspender, paralisar as atividades dela, eu preciso de uma ordem judicial. Só que exige-se no primeiro caso, qual que é o primeiro caso, meus jovens? Eu vou até botar aqui, no caso de dissolvidas, né? Nesse caso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, para a gente ficar bonitinho. Pronto. Exigindo-se no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Dissolvidos, o trânsito em julgado. Então, olha só. Para que eu possa dissolver, acabar, extinguir uma associação, eu preciso de uma decisão judicial com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É aquilo que não cabe mais? Recurso. Agora, para eu paralisar as atividades, suspender as atividades de uma associação, eu preciso de quê? Basta uma sentença judicial, basta uma decisão judicial. A diferença é essa. Suspender, eu tenho que ter uma decisão judicial. Dissolver, tem que ter uma decisão judicial transitada em julgado. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui só para vocês entenderem. Suspender. Para suspender, eu preciso ter o quê? Basta uma decisão judicial. Agora, para dissolver, eu tenho que ter o quê? Decisão judicial transitada em julgado.
Ok? Essa é a diferença. Uma coisa é eu suspender, outra coisa é eu dissolver. Tudo bem? Ok? Guardaram isso? Essa é a diferença. Para suspender, basta uma decisão judicial. Para dissolver, acabar, tem que ser uma decisão judicial com trânsito e julgado, ou seja, uma decisão de qual não cabe mais recurso. Aqui, ó, no suspender, pode até caber recurso, mas as atividades, enquanto o recurso estiver correndo, vão ficar o quê? Suspensas. 15. Ao cidadão brasileiro, a Constituição Federal reserva especificamente a prerrogativa de propor ação popular que vise analisar ato lesivo ao patrimônio público. Aqui é uma coisa que vai cair muito na sua prova também, tá? Mandado de segurança, ação popular, habeas corpus, isso com certeza está na sua prova. Vamos pegar primeiro aqui, falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, lá no artigo 5º da Constituição fala o seguinte: qualquer cidadão, guarda para mim, pessoal, qualquer pessoa? Não, é qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo a quê? Ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor da ação popular, aquele que está entrando com a ação popular, salvo comprovada má-fé, ou seja, ele entrou só para prejudicar alguém, por exemplo, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Ou seja, se ele estava de boa-fé e perdeu a ação, ele não vai pagar nada. Agora, se ele entrou com a ação de má-fé, querendo prejudicar, com má-fé mesmo, querendo perseguição política, uma coisa assim, aí, se ele perder essa ação, ele vai ter que pagar as custas do processo e o ônus de sucumbência. Tudo bem? Chama a atenção para vocês o seguinte: quem que pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão. Tá? Quem que é cidadão? Cidadão é aquele que vota e pode ser votado. Eu já vi numa questão da CESP perguntar assim, se não me engano é CESP mesmo. O promotor de justiça, no uso de suas atribuições, pode propor ação popular. Tá certo ou errado? E aí, o que vocês acham? O promotor de justiça, no uso de suas atribuições, pode propor ação popular. Tá errado. Por quê? No uso das suas atribuições não pode. Agora, o Zezinho, promotor de justiça, ele pode propor ação popular? Sim, porque Zezinho vai estar atuando como o quê? Cidadão. Agora, Zezinho, no uso das suas atribuições de promotor de justiça, ainda não pode. Entendeu? Quem que pode propor, então, ação popular? Qualquer cidadão. Cidadão é aquela pessoa que pode votar e ser votado. Eu posso, você pode propor essa ação. Por exemplo, para evitar ato lesivo ao meio ambiente. Imagina, uma prefeitura está jogando esgoto dentro de um lago que é super preservado. Nesse caso, está atrapalhando o meio ambiente? Tá. Você pode entrar com uma ação popular? Pode. Tudo bem? Guarde isso para mim nessas hipóteses aqui, ok? E lembrando que é o cidadão. Vamos falar um pouquinho de mandado de junção. Quando que eu preciso de mandado de junção? Olha só, considere-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora, eu vou dar um esqueminha para vocês depois identificarem isso, tá? Mas olha só, mandado de junção é sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Jovens, mandado de injunção, falou na tua prova em falta de norma regulamentadora, você lembra mandado de injunção. Ou seja, a Constituição ela te dá um direito, a Constituição ela te dá uma liberdade, mas ela não te mostra, ela não mostra como você vai exercer esse direito. Se a Constituição lhe dá um direito, mas não fala como você vai exercer esse direito, como você vai exercer essa liberdade, você vai entrar o quê? Com mandado de injunção, devido à falta de uma norma regulamentadora, regulando como você vai exercer aquele direito. E detalhe, das prerrogativas inerentes aqui, nacionalidade, soberania e cidadania. Para você decorar mais fácil isso aqui, guarda isso aqui, ó. Nasci só. O que é nasci só? Ah, Fábio, como é que você nasceu? Nasci sozinho, nasci só. Nasci só. Nasceu como? Nasci só. Nasci só. Nacionalidade, cidadania e soberania. Ok? Isso vai, no caso, vai ser o mandado de injunção, tá bom? Faltem 2 minutinhos para a gente acabar. Aliás, perdão, né? Falta aí 5 minutos para a gente acabar. Continuando aqui. Considere-se habeas data. Vamos falar um pouquinho de habeas datas.
Quando que eu vou ter o habeas datas? Para assegurar informações, conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Eu até grifei para vocês de verde aqui. Se eu quero, quem que é o impetrante? O impetrante é aquele que está impetrando o habeas datas. Se eu quero ter informações a meu respeito e eu que estou entrando, eu vou usar o habeas datas, tá? E se eu quiser ter informações do Zezinho? Aí não cabe mais habeas datas, porque seriam de terceiros. Eu poderia entrar até com mandado de segurança. Mas aqui, informações a meu respeito, a pessoa do impetrante, habeas data. Constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou caráter público. Ou de caráter público. Por exemplo, imagina que na Receita Federal tem alguma informação lá que me diz respeito e eu quero ter acesso a essa informação. Eu entro com o habeas datas. Eu também posso entrar com o habeas datas para retificação de dados. O que é retificar? Retificar é corrigir. Retificação é corrigir. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Nessas hipóteses, meus amigos, então, sigiloso, judicial ou administrativo. Nessas hipóteses, eu vou ter o quê? O habeas datas. Outra que vai cair na tua prova, eu tenho certeza disso aqui, habeas corpus. Meus jovens, conceder-se-á habeas corpus, está lá no artigo 5º da Constituição também, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Guarda para mim. Falou em liberdade de locomoção, vai ser habeas corpus, por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Vamos lá, vamos falar alguns detalhes aqui. Imagina a situação, eu fui preso de forma ilegal, eu posso entrar com habeas corpus? Posso. Outra situação, imagina que toda vez que eu passo na rua, o delegado olha para mim e fala: Fábio, eu vou te prender, Fábio, um dia ainda vou te prender, só para te sacanear, eu ainda vou te prender. Aí eu posso também andar, pedir um habeas corpus, chamado habeas corpus preventivo. Eu fico com ele no bolso, se algum dia eu for preso, eu já tenho um habeas corpus. Tá? O habeas corpus preventivo, eu ainda não fui preso, minha liberdade ainda não foi restringida, eu ando com ele. O repressivo é quando a minha liberdade já foi restringida. Aí eu pego e entro com habeas corpus para sair. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Não precisa ter capacidade postulatória. Não precisa ser advogado, tá? Eu não preciso de um advogado. O próprio preso, dentro da cela, ele pode entrar com habeas corpus. Fazer um habeas corpus e mandar para o juiz, tá? E detalhe, meus jovens, ele é gratuito, 0800. Sujeito passivo, autoridade pública que cometa ilegalidade ou abuso de poder, ou particular que cometa ilegalidade. Imagina, eu estou no hospital, o diretor do hospital fala: você só vai sair daqui do hospital, só vou te dar, você vai sair daqui, estou internado no hospital, ele fala: você só vai sair daqui quando você pagar a conta do hospital. Eu posso entrar com habeas corpus, porque a minha liberdade também foi o quê? Restringida. Acho importante isso também, São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Guarda para mim, habeas corpus e habeas datas é 0800, é gratuito, tá bom? Não paga nada. E não, no caso do habeas corpus aqui, no caso do habeas corpus, você também não precisa o quê? De advogado. Não caberá, por fim aqui, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares, tá? Em relação à punição disciplinar, também não cabe habeas corpus. Faltam 2 minutinhos, bora lá falar um pouquinho de mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Jovens, presta atenção. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Meus amigos, vamos lá. Falou em direito líquido e certo, você vai lembrar de mandado de segurança. Por exemplo, quando não couber, desde que não caiba habeas corpus nem habeas datas. Por exemplo, imagine o seguinte: uma velhinha, uma senhora de 80 anos de idade, 80 anos, que ganha um salário mínimo por mês de aposentadoria, pensão, mas que gasta R$3.000 em remédios por mês. Você concorda comigo que essa senhora não tem condições? Ela ganha um salário, como é que vai gastar 3 com remédio? Então, a Constituição, você não concorda comigo que ela tem um direito líquido e certo em ter saúde?
A Constituição não garante isso, o Estado não é obrigado a dar saúde, a fazer hospitais, fornecer tratamento às pessoas? Sim. Então, nesse caso, você pode entrar com mandado de segurança? Pode. Outra situação, meus jovens, um concurso público tinha uma vaga, tinha uma única vaga. Você passou em primeiro lugar. Só que ao invés de chamar o primeiro lugar, chamaram o segundo, ou seja, pularam você. Você passou em primeiro, tinha uma única vaga, já fez o churrasco. Mas na hora que foram chamar, chamaram o segundo e não chamaram você. Você concorda comigo que você tinha um direito líquido e certo a esta vaga, já que você tinha uma única vaga e você passou em primeiro lugar? Então, nesse caso, você também pode entrar com mandado de segurança, tá bom? Ok? Jovens, mandado de segurança aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui, que já está acabando a aula, né? Direito líquido e certo. Ah, sim. Cabe também o que? Liminar, só para a gente fechar aqui. Liminar e mandado de segurança. Imagina, uma ação hoje demora em torno mais ou menos de 1 ano, mais ou menos. Eu posso pedir 6 meses, 1 ano. Imagina aquela velhinha, como é que ela vai ficar esperando o remédio do começo ao fim da ação? Ou seja, eu estou entrando com uma ação e falo assim, olha, daqui 1 ano sai a sentença, a senhora vem cá pegar a sentença, eles vão te dar o remédio. Não tem como ela esperar. Eu posso pedir o quê? Uma liminar. A liminar é o seguinte, eu entrei com a ação, o juiz de imediato, ele analisa. Se ele vê que realmente aparenta ter o direito, ele já concede a ordem judicial para o Estado fornecer o remédio. Então vai caber a liminar no mandado de segurança, certo? Depois do intervalo, estou voltando aqui, no próximo bloco eu volto, a gente vai falar de mandado de segurança coletivo e corrige a questão. Tudo bem até aqui? Forte abraço aí para todos. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.